Está no ar, Heróis e Mais. É ruim demais. Macho, já a sua pergunta. Tudo é ruim, não é que é uma coisa só. Se fosse uma coisa só, eu tava tranquilo, mas tudo é ruim, né? Tudo é ruim, exatamente. Tem aqui o Fabrício Milani Vieira. Muito obrigado, Fabrício. Exatamente, ele falando sobre o Sauron, Guilherme. Ou o Sauron será um redneck pró-armas, pró-Trump e anti-picada, né? Ou será um trans oprimido pela aristocracia patriarcal dos Valar. Mas muito bom, tá zoando. Parece piada, mas quantas séries já saíram que foram assim, literalmente assim? Literalmente assim. Elas às vezes são explicitamente assim. Sei lá, no filme Don't Look Up, do lado da Netflix, tem o boné igual do Trump. Tem coisa que é até explícita, assim, tipo, literal, né? Isso, no exatamente. No final do Pantera Negra, que contradiz o filme inteiro, contradiz todos os negócios do filme, tem ele falando, não construam muros. Mas é o oposto que foi falado no filme inteiro. O filme inteiro é o Pantera Negra é o herói mais trampista que a Marvel fez. Tudo no filme do Pantera Negra é trampista, porque ele é um tradicionalista querendo fazer uns muros para construir a cidade, para proteger a cidade dele. Essa é a história do Pantera Negra, é um trampista completo. E o final tem uma frase anti-Trump, por quê? Porque, sei lá, porque não encaixa com a história, é totalmente artificial. A lacrada, né? É lacrada, é o momento da lacrada, né? E aqui tem um outro superchat, uma pergunta aqui pra gente. Ele chega com Ellen Sila Lumeno Montielvo. Boa noite, meus queridos, que Eru esteja com vocês. Por acaso vocês viram qual o posicionamento do tradutor Ronald Kimsen? Sinceramente, a gente não sabe, como a gente falou. A galera do Talk Talk apareceu nos nossos comentários. A gente fez um vídeo falando sobre a cor da pele dos elfos jogadores de basquete ali da Amazon Prime. E a gente fez um vídeo contraditando isso aí, e eles apareceram ali no canal, nos comentários, e a gente chamou para uma live dos Trolls, mas até agora eles não apareceram. Ficaremos felizes em aprender, né, mais sobre Tolkien, mas estamos esperando, beleza? Eu gosto do Tolkien Talk, me dou muito bem com eles, eu adoro eles, um abraço para eles, inclusive. Sim, com certeza. Parece que eles têm uma opinião pró-série, né? A minha opinião é contra, sim, mas isso eu gosto dos rapazes, eu não vou... Não, isso não tem a ver, né? Isso não tem a ver com outras relações. Eu tô nem aí, o cara tá... várias pessoas que eu me dou bem têm opiniões completamente opostas às minhas, não me incomoda. Exato. Que é o certo. Exatamente. Não, a gente também. A gente não tem esse problema em debater, inclusive em aprender, em ver um outro ponto de vista. Mas a gente tem... eu gosto dele. Agora, a minha opinião sobre... Eu acho o Sergião fera, mas a minha opinião sobre a série da Amazon é que isso não tem como ser bom. Não tem. É que isso já é ofensivo pelo que já tem, não é uma questão só do que eu vou ver lá na tela, que já é ofensivo. Até agora já me ofende quanto foi do Tolkien, ponto. Não precisa nem assistir. Não precisa ser pior do que eu tô falando, o que já apareceu já me ofende. Perfeito. Mas Guilherme, é muito sensível. Não é muito sensível, cara. Eu tenho certeza que o Tolkien não gostaria. Eu tenho certeza absoluta que o Tolkien não gostaria. E outra coisa... Eu tenho certeza que o Tolkien não gostaria do filme do Peter Jackson. Cara. Exato. Ele não gostaria. Eu acho que o Tolkien acharia ruim o filme do Peter Jackson, que eu tô elogiando aqui. Imagina o Hobbit. Imagina o Hobbit. Não consegue nem imaginar. Acho que ele não tá nem no imaginário dele que faria um treco desse. Aquela Galadriel. Pois é. Aquela Galadriel. É impossível de alguém gostar daquela Galadriel. Cara, e Guilherme... E professor? Eu tô que não gostava da Disney, tô que eu não gostaria do filme, provavelmente, acharia bonito, provavelmente, mas não gostaria. Teria várias críticas, como o Christopher não gostou. Sim. E o Christopher era muito mais moderado que o Tolkien nessas coisas. Imagina, não tem nenhuma chance do Tolkien gostar dessa série. E não é porque você... fiel ao autor, cara. Eu sou fiel ao autor, sim. Eu acho que ele. E não é porque você não gosta, porque você já acha isso, que você tem que ser criminalizado. Esse é o grande ponto, né? Esse é o grande ponto. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Macho Geek, fique à vontade. Sua pergunta, professor. Eu vou pegar o gancho em relação a essa polêmica aí. Agora vamos entrar no assunto mais espinhoso, que é essa questão dos elfos, porque essa questão, que nem o professor Guilherme falou muito bem, a gente discordar, eu acho que faz parte, né, cara? Cada um tem uma opinião sobre a série, mas o problema é que esse debate aí sobre essas produções, eles sempre vão para um âmbito pessoal. E o que aconteceu? Não sei se o professor Guilherme ficou ciente, mas não foi o caso do Tolkien Talk, eles lançaram uma outra nota, mas vários canais e páginas assim de Tolkien
lançaram uma nota em conjunto de repúdio a um suposto racismo. E assim, isso foi muito difícil para outros influenciadores como a gente que não gostou do que foi apresentado na série, porque eles simplesmente retrataram quem não estava gostando da adaptação como um racista, como um preconceituoso. Isso inclusive a gente. Isso aí. É isso que eu tô falando. Mas isso é... Esse é o tipo de coisa que leva o debate para o âmbito pessoal, porque aí já vai além da discordância. Não estão discordando, estão ofendendo quem pensa diferente. Daí eu vou, falando especificamente sobre essa questão dos elfos, é porque quem assim... discorda é racista. Pelo amor de Deus. Isso. Né? Que vergonha, assim, cara. O que eu acho interessante é que no primeiro vídeo que eu fiz sobre esse tema, eu peguei uma série de tweets de supostos fãs, que obviamente não eram fãs, chamando Tolkien de racista, porque isso não é de hoje. Muitas pessoas já, há muitos anos, até desde o lançamento da época do Peter Jackson, chamavam Tolkien de racista, e também o próprio Peter Jackson. Porque cara, eu juro que eu achava que esse debate era uma coisa que só ia existir na universidade. Eu achei que ele não ia transportar para o mundo real, porque eu achei que não é possível, cara. Porque não existe nada falando que eu Tolkien é racista em lugar nenhum. Tolkien nunca foi racista, Tolkien nunca teve nada a ver com racismo. Que esses caras querem projetar isso agora é um absurdo, não tem nenhuma fonte para sustentar isso. É uma interpretação da cabeça deles, que não tem nada a ver com a história, que eles estão querendo forçar a todo custo. Sim, a obra do Tolkien se passa na Europa. Isso não é racismo. O fato do Hamlet, o príncipe da Dinamarca, ser dinamarquês, não é racismo. É porque o Hamlet, o príncipe da Dinamarca... O príncipe da Dinamarca não era um homem negro na Idade Média. Eu acho que isso é uma coisa segura de falar, é um fato histórico seguro. Óbvio. É um fato óbvio. E eu representar isso de uma maneira fiel não é racismo. É só representar da maneira que historicamente era. Se a Terra-média faz referência à Idade Média Europeia, não faz o menor sentido que a Idade Média Europeia tivesse a composição étnica dos Estados Unidos de 2022. Não faz o menor sentido. Não tem nexo. É só uma questão histórica. Do mesmo modo como se eu fosse representar o Japão feudal, tem um monte de gente loura andando no Japão feudal, seria ridículo. Se eu fosse representar uma tribo africana, no Zaire tradicional, e anda um monte de gente loura, com cabelo louro, assim, ia soar ridículo. Ia soar ridículo porque não é histórico, não condiz com o período e a época e a situação. É anacrônico, né? É anacrônico. Compactuar com a falsificação histórica é racista, é um absurdo, cara. É um absurdo. Se o cara falar assim, que eu não quero que o príncipe da Dinamarca seja interpretado por um cara que é chinês, é racismo. Não é racismo, é só uma questão que não encaixa com a questão histórica, é só isso. Perfeito. Então, essa é exatamente a questão, porque o que mais agride os fãs de Tolkien, eu acho que é porque essa série pode soar como um ataque a Tolkien. A gente fez aqui, eu acho que todos os canais que estão aqui fizeram vídeos em relação a isso, porque a especialista consultora da Amazon, ela coescreveu um artigo onde ela fala exatamente isso, o professor. Ela fala que as obras de Tolkien reproduziam o racismo porque a forma que os orcs eram retratados e também porque todo o mal na Terra-média era não branco. Então, assim, eu queria saber... os orcs nunca foram, nunca se imaginou, não tem nada a ver nisso a homens negros. Não é isso. Nada. Os orcs não são homens negros. Só isso. É só porque são retratados de uma forma tribal. Os orcs são... Não. Os orcs são criaturas malignas. Eu faço assim. E o Saruman o branco? Pois é. O Saruman o branco não conta. Cara, não... Pois é. Que assim, o Grima Língua de Cobra, o próprio Denethor, que tem um aspecto meio antagonista na história. Às vezes a gente fica cansado, né, Guilherme? Às vezes dá canseira. O que aconteceu com que assim, o fato é, o Senhor dos Anéis, ele não lida com a África subsaariana. Por que o Senhor dos Anéis não lida com a África subsaariana? Porque o homem europeu, no geral, tinha quase zero contato com a África subsaariana. Simples assim. Quem são os povos que o homem europeu tinha contato? Povos pagãos do leste europeu, que eram pegam povos ali cossacos e outros, e muçulmanos, que no geral eram adversários da civilização cristã. Esses muçulmanos são representados pelos Haradrim na obra do Tolkien, e esses povos
esses povos pagãos aí do extremo europeu são representados como os Islings, né? Então, basicamente, o Tolkien representa 2 povos que seriam vistos como hostis pelos medievais. Mas a África subsaariana não é um ponto de contato para os povos europeus medievais. Eles não tinham contato porque você tem o deserto no meio do caminho, né? Como você tem um deserto para atravessar, foi só com as navegações que o contato do homem europeu se deu com os povos subsaarianos. Portanto, o Tolkien representa os povos que eram pertinentes para a relação medieval. Portanto, os homens negros não estão representados no Senhor dos Anéis. E nem faria sentido, pelo contexto histórico, estarem representados. Não tem os homens negros. E no contexto que eles apareçam de maneira muito vaga na obra, possam ser aludidos, né? Esse contexto é um contexto relacionado aos homens, à raça dos homens, não dos orcs. Está no ar, Heróis em Marcha.